E a gente, infelizmente, vive num país que o processo educacional nosso ainda ele é muito falho. Então, às vezes, as pessoas têm muita dificuldade de ter a informação e entender a informação, né? Por causa do seu processo educacional ao longo da vida. Mas eu ainda falo, assim, seguindo o que a Alessandra falou, a informação é a única forma da que a gente faça realmente a inclusão. Uma amiga que está até aqui na plateia, ela falando comigo que a irmã dela tinha um filho autista e ela demorou para entender aquilo, falou assim, tipo, é uma coisa normal, não sei o que e tal. E hoje ela sente dor quando isso, porque ela aceitou através da informação, ela entendeu. E a pessoa muda através da informação. E aquilo ali vai fazer com que aquela pessoa que mudou haja com inclusão verdadeira. Porque a gente vai embora antes dos nossos filhos, essa é a lei natural. Pelo menos assim espero eu. Mas e ele vai ficar aqui com quem? Sabe, Rogério? Com quem? Que lei que vai garantir que seu filho seja aceito na sociedade? Eu também quero vou falar da sua fala. O que acontece, Valério, também, nós que vivemos na nossa bolha do autismo, você falar de informação, a gente até acha estranho, porque a gente vive numa bolha, né, do autismo, e o que a gente mais vê é informação, mas só, entendeu? Tanto é que a gente abre o nosso Instagram, tudo é autismo. E isso, a gente vive isso, então o que a gente pensa? A gente pensa também que as outras pessoas que não têm a vivência do autismo têm a mesma informação, né, que a gente. E realmente, mas a informação realmente é importante, que a gente tem que essa informação rompa a barreira da bolha, da família, da bolha dos profissionais de saúde, né? E realmente é bem importante. Eu não sei se vocês perceberam, as pessoas só buscam informação referente ao autismo quando tem alguém na família. Se tiver alguém na família, você vai buscar, porque eu não sei lidar com aquilo, eu vou buscar informações. Um exemplo é nas escolas, gente. O professor ou diretor, porque hoje quem busca a clínica lá é o diretor, para orientar os próprios pedagogos, né, os próprios docentes, né, porque ele tem alguém na família. Então, porque se eu tenho alguém na família, então eu tenho que passar informações para frente. Mas será que vai ficar o tempo todo assim? Eu preciso ter alguém na minha família para eu pensar no outro? Não existe isso, né? Então, esse processo é assim, e você tem que ser mais... A informação, não adianta você jogar, influar, aquela coisa toda. Precisa daquela pessoa querer aquela verdadeira informação. Isso. E dentro do momento, dentro da educação, né? Se a pessoa já tem o diretor, no caso, né? Já tem aquele conhecimento, então logo tem que a equipe dele toda. Também a escola, meu filho foi para uma escola no primeiro ano. Eu tive que tirar ele na metade do ano, porque eu não tinha profissionais os profissionais de lá tinham 20 anos de escola. Aí eles falaram pra mim bem assim, nossa, mas eu nunca peguei uma criança com TOD. Eu falei, tá aí, a informação tá aí, mas ofereceu pra poder estar indo na escola. Eles não aceitaram. Aí eu troquei pra uma outra escola. A outra escola acolheu, fez uma festa, fez assim, uma apresentação, acolheu a mais. Eu falei, chamei o pessoal da mais para ir na escola. Hoje está sendo uma escola pública, é uma escola que tem uma quantidade de crianças com deficiência, que eu acho que de manhã cedo tem umas 32 a 33 crianças com deficiência. E assim, hoje, o profissional, que nem o Rogério estava falando, tem que ter punição? Tem que ter sim, a punição já tem que ficar da lei. Só que tem aquele profissional que não quer, não adianta a gente querer punir o profissional se ele não quer acolher a criança, entendeu? O que aconteceu comigo. O meu filho é agitado, meu filho pula, meu filho corre, meu filho mexe em tudo. Então assim, quando eu cheguei numa escola, e a escola é imensa, eu falei, Jesus, e agora? O que eu faço com essa criança? Essa criança vai subir em tudo, vai subir na quadra, vai não sei aonde. Primeira coisa, vou atrás de um estagiário, professor de educação especial. Só que todo mundo foi acolhendo, por quê? Exatamente o que você falou agora.
a pedagoga da escola do meu filho tem uma pessoa com deficiência na família. E na escola tem me quebrar toda e eu ter que me refazer. Eu ter que aprender com ele uma outra maneira de educar uma criança. Porque eu vim de uma educação rígida, que você vai fazer, você tem que ser desse jeito. E com o Nicolas eu não tive como ser desse jeito. Eu tive que ensinar para ele todos os princípios, porém eu tive que ensinar de uma forma que ele entendesse. E isso daí eu faço até hoje, né? Vou fazer pro resto da minha vida. Mas assim, quando entrou a pandemia, eu me vi sozinha. Eu me vi sem um profissional que pudesse me apoiar, sem um profissional que pudesse estar ali do meu lado. Aí eu fui para a internet, comecei a pesquisar o que eu poderia fazer para ajudar o meu filho, que não tinha coordenação motora. Eu fui para a internet procurar saber o que eu podia fazer para estar ajudando ele e consegui. Fui criar material através de material reciclável, para poder, porque eu não tinha dinheiro para comprar o material para o meu filho, mas aí eu fui para o material reciclado, consegui. Hoje ele escreve, ele lê, porque graças a o que ele falou, alguém teve que pagar a conta lá atrás, e foi eu. Então eu fiz lá atrás para que hoje meu filho soubesse ler, meu filho soubesse escrever, meu filho soubesse respeitar as pessoas, e graças a Deus isso daí eu consegui fazer, ensinar ele, porque a base é a educação. Então você tem que, porque uma coisa que eu ouço muito, a criança é autista, não pode dar educação, não, vamos ter cuidado, porque vamos ter cuidado sim, mas a gente tem que dar educação, porque eles têm que aprender, porque lá na frente eles têm uma sociedade que é cruel, mas estamos trabalhando para poder essa sociedade ser um pouco melhor. Boa tarde, eu sou Heloísa Moraes, mãe de um adolescente de 15 anos. William, né, o tema aqui é autismo, família e direito. Quando eu tive o diagnóstico do William, ele tinha 2 anos e 7 meses, foi totalmente também novo para mim. E diferente de muitas famílias, eu tive o acolhimento dentro da minha família. Meus pais, minhas tias, minhas primas, toda a minha família acolheu o meu filho. Eles não viam o meu filho com uma deficiência, eles olhavam o meu filho. E isso trouxe um conforto muito grande na época, porque eu tive que parar de trabalhar, eu tive que largar a minha carreira profissional, que eu tinha um sonho e já estava prestes a ter essa conquista da minha carreira, chegar no topo da onde eu queria, mas eu larguei tudo graças ao apoio da minha família e apoio do meu filho. E com isso a gente vai conhecendo sobre o autismo, conhecendo os profissionais. E durante isso tudo eu tive o acolhimento, como eu falei, ali na minha família, mas quando eu saía do portão para fora com meu filho, era um mundo totalmente diferente. É um mundo mais duro, né? Com menos empatia. E aí, a partir daí, sair de dentro de casa, que com esse tema aqui de hoje eu quero fazer várias perguntas para a área de direito e para a área também de profissionais também, entendeu? E agradeço muito a Expo Life por esse espaço. E obrigada também a todos aqui pela presença. Boa tarde a todos. Meu nome é Rogério. Sempre quando esse assunto me emociona muito. Eu tenho filho, Micael. Ele tem 12 anos. E ele está na 7ª série, mas ele não sabe ler ainda. Na escola eles estão passando ele, né? Mas tem aquela coisa de ensinar ele a aprender, a ler,
SEDU, já pediu professores, né, que adaptam atividades para ele. O meu filho é consultado com um excelente médico, né? E ele já ensinou, já mostrou, já gravou, já escreveu para tentar ensinar os profissionais da educação, mas acho que eles não querem pegar, eles vão ali e deixam nossos filhos à vontade. Meu filho pegou o celular, botou dentro da bolsa e lá ele ficou com o celular na mão o tempo todo. Ele ligou para a tia dele lá no Rio de Janeiro. Aí a tia dele falou com a gente, eu falei, não acredito, não. Aí fui lá na escola. Aí entrei lá dentro, conversei com o diretor, fui na sala e ele estava com o celular lá. Então, quer dizer, ele ficou o tempo todo, e os profissionais nem aí. Nem para ir lá para uma dele, deu o telefone, não, para ligar para os seus pais, os responsáveis, que eles não te dão educação, não. Aí você com o celular aqui não pode ir na escola, liga para a gente e falar, ó, seu filho está aqui com o celular aqui na escola, como que você deixou ele vir para cá? E a dificuldade que a gente tem, eu particularmente, eu nem gosto de falar assim, mas eu vejo lá na Serra, tanto de mãe que precisa, eles vão no CRAS lá pedir ajuda. Eu não entendo, eu já fui lá também para tentar conversar com as pessoas. Tem tanta gente que precisa de uma alimentação, um leite, uma coisa lá. O CRAS não aprova. Aí chega gente lá que não precisa, eles aprovam. Eu fico invocado com isso. Eu conheço tanta gente que não precisa, que estão sendo beneficiados pelo CRAS da Serra, do município de Serra, e outros que estão precisando mesmo, não tem acolhimento. Fizeram uma clínica lá bonita, boa, mas está lá, é difícil você conseguir uma consulta lá. Quem cuida de quem cuida, é difícil, os pais vão lá e depois eu vejo que meu filho faz lá a terapia e reclamar lá. Eu fui lá para conhecer também a clínica, vi, eles apresentaram, foi uma coisa, bonita, é maravilhosa, mas não tem profissionais lá. Eles fazem aquilo, inaugura, deixa bonitinho, mas depois some. Depois eles não aparecem, eles não dão mais a cara. Se a gente não brigar, se a gente não levantar e ir atrás deles, a gente não vai conseguir nada. Infelizmente, a gente só consegue as coisas com dificuldade, com briga. Aí fala que a gente é barbeiro, fala que a gente é bagunceiro. Não, a gente está brigando pelo nosso direito. E se a gente conversar direitinho com eles, eles não escutam. Na Unimed, meu filho vai fazer terapia, onde ele está fazendo, eu cheguei direitinho lá, eles nem me responderam. Quando eu abri a boca, comecei a falar alto, chamaram até o segurança para mim. Falei, ó, só não chega perto de mim, senão minha mão no saco acaba machucando vocês. Aí gritei, falei, falaram que no outro dia me dava a resposta. Não, no mesmo dia. Mas por quê? Porque eu fui lá brigar. É só assim que a gente infelizmente consegue. Aí eu ajudo como eu posso. Muitas famílias lá, muitas famílias não, poucas famílias, pessoas que vão lá, sabe, não conseguem nem uma consulta. Nem uma consulta. Aí eu faço vaquinha com algumas pessoas lá. Não vou citar nome aqui, mas me ajudam também aí pagando o meu lá, mas é um meu que só dá um remedinho e pronto, acabou. Aí a criança precisa da terapia. A criança precisa da terapia. Lá na Serra tudo difícil, tudo mais difícil. Eu tive o prazer de segunda-feira passada ir lá no Evangelho. Que coisa linda que estão fazendo, que fizeram lá, a construção que fizeram lá. Quem dera se o governo do estado fosse lá visitar e fosse lá fazer um lado materno infantil lá na Serra, que é perto do terminal, perto de tudo, criança em Itariacica, um em Vila Velha. É um atendimento, lá não tem, eles não por enquanto não estão, só tem profissionais. Só tem profissionais atendendo lá, eles não estão contratando estagiário. É o contrário da clínica que a Unimed tem lá, na Unim, que só, infelizmente, 90% estagiários. E a gente não consegue um profissional. Quando ele sente dificuldade, se a gente não for lá, não tem outro profissional para cuidar.
E a gente tenta brigar, falar, mas eu já levei, já pedi, fiz vereadores lá para pedir para eles visitarem as unidades, para poder. Infelizmente, há mais, onde meu filho também faz a terapia, precisa sempre estar captando recurso. Eu sou voluntário lá, precisa sempre estar captando recurso, pedindo a vereador emendas, a deputada emenda. Poxa, o governo veio, isso aí tinha que sair o salário, vamos botar assim, um salário. Não, todo mês, vocês têm quantos profissionais, vocês gastam quanto por mês? Está aí disponível a verba para vocês atenderem as crianças. Poxa, isso aí na Serra é onde tem mais criança autista, eu acredito. Então, se fizesse isso, a Serra Mas é uma verdade. As escolas públicas, com toda a deficiência que tem, gente, elas ainda estão muito melhores do que as escolas particulares quando a gente fala de crianças com deficiência. Então é assim, a gente trazer essa conscientização e a gente não existir, a gente tentar hoje, mas tenta amanhã, mas manda um e-mail, vê se me recebe. Eu já tive caso de diretor que não quis me receber. Talvez eu achei que eu entrar com um processo na escola dele, não ia fazer isso. Eu só ia mostrar para ele o quão benéfico é ele deixar uma AT de aba entrar dentro da escola, porque tem escolas grandes aqui em Vitória que não permitem. Eu não entendo por quê, porque uma AT lá dentro, um profissional de educação especial que talvez pudesse estar acompanhando o filho dele, ia facilitar o trabalho do professor, que, como ela disse, tem que dar conta de 30, 40, 50 alunos, ia cuidar somente do filho dele e auxiliar o filho dele, e o filho dele poderia estar num lugar onde ele ainda não chegou por uma ausência desse profissional. Então vocês estão vendo como que tem que caminhar todo mundo junto? Então a escola também precisa de, assim, abrir portas, aceitar palestras, aceitar bate-papos, como a gente está fazendo aqui, para que um diretor caia a ficha dele e fala, meu Deus, é melhor eu deixar o AT do ABA entrar na minha escola, porque ele vai facilitar a minha vida, a vida das outras crianças, a vida do professor da turminha e também dos outros colegas. Então é isso, né? É a gente conseguir dissipar a informação e fazer com que a informação saia ali só da gente. Alguém falou aqui, a gente abre o Instagram, é tudo autismo. No meu também, gente. Eu abro lá e falo, meu Deus. Então é isso, né? Que a gente possa ter essa conscientização. Pegando a fala, eu falo na punição, mas a punição em si, o professor lá, botar ele para fazer um curso, pagar, dar informações para ele, levar a mais, tá, já, como o Yanin falou, está se prontificando e nas escolas ensinarem aos professores como lidar com a criança. Meu filho vai para o oitava série o ano que vem, não sabe ler. Engajando aqui, hoje meu medo maior é o que vai ficar mesmo, não consegue se virar sozinha. Ela está lá trabalhando, está fazendo o que eu ensinei ela a fazer. Ela não vai conseguir com meu filho. Quem fica com ele o dia todo sou eu. Eu levo para a escola, eu busco, eu levo para a terapia, busco. Né? É isso, a punição seria isso, dar curso para os professores. E aproveitar, só perguntar para a doutora, meu filho faz terapia e ele só está fazendo com estagiário. Né? Não está profissional. Tem que o tempo de fazer plano de saúde, botar o profissional lá. Porque o estagiário, eles estão lá, eles são bons, meus filhos se apegaram a ele, né? E eles ensinam, eles estão lá para aprender e ensinar muito ao meu filho. Só o que acontece? Eles saem, daqui a pouco eles saem, vão trabalhar em outra clínica, e outra clínica acabou pagando mais. Então eu queria saber, doutora, como é que eu faço? Então, aqui em Vitória especificamente a gente tem enfrentado esse problema, né? Quem está mais por dentro aí do que tem acontecido, a gente tem tido esse problema mesmo com algumas operadoras de plano de saúde, com a questão de só colocar estagiários para atender as crianças. E não é somente por uma questão deles mudarem, é porque o estagiário, gente, ele é um profissional em formação. Então, por exemplo, lá no meu escritório, só para a gente usar um paralelo, né? Eu sou advogada, eu tenho a minha estagiária, mas a minha estagiária não responde por nada. Ainda que ela faça qualquer tipo de serviço, ela precisa passar por
supervisão, vou usar supervisão, que é a palavra mais usada na área da saúde, né? Então, assim, é inadmissível, legalmente falando, é completamente errado que uma clínica só disponibilize estagiários para atender as crianças, como a gente sabe que tem acontecido. Então, é pedir a fiscalização, né? O COFITO aí de Vitória tem feito um trabalho muito bacana de fiscalização depois de algumas coisas que vieram a público. Então, denunciar no conselho mesmo, eles vão até a clínica, abrir uma reclamação na ANS, que é a agência nacional ali, que é a agência fiscalizadora dos planos de saúde, e comprovar isso, né? Como que a gente comprova isso? Simplesmente através, aí eu entro naquele lugar, né? De filmagens, redigir e-mails, enfim, tem muitas formas, né, da gente comprovar isso no meio jurídico. Então, assim, é isso, é irregular, então o estagiário poderia estar ali, de repente, numa consulta junto com a profissional está atendendo, o estagiário está ali atendendo, e por uma falta de profissionais, eu também não vou falar para você que de repente a clínica não vai conseguir ter todos os profissionais, então uma consultoria ou outra o estagiário pode fazer sozinho. É como lá no meu escritório, às vezes uma audiência, uma peça, o meu estagiário ele pode fazer sozinho, mas ele não pode fazer tudo sozinho. Como a gente sabe, enfim, tem que contratar, né? A gente tem que gastar para você. Aí a gente entra no outro lado da moeda, né? Às vezes não quer contratar uma TO formada porque o custo dela perto de um estagiário a gente sabe que é infinitamente maior, mas tem que contratar, gente. Quem tem que atender a criança é um profissional formado naquela especialização. TO tem que dar sessão de TO, fono de fono, porque está acontecendo tudo trocado nas clínicas, físio de físio, professor de educação física tem que dar aula de educação física e assim por diante. E é uma briga, né? É uma briga, mas é possível. Ainda temos isso, a falta de oferta, mas é direito, tá, gente? Se precisar, é direito. O plano tem que oferecer. Igual ela estava me falando, mas no caso dela não é plano, é SUS, mas precisou de uma consulta com o neuropediatra, o plano de saúde tem que oferecer o neuropediatra. Não é o pediatra, não é o psiquiatra, não é o neuroadulto, é o neuropediatra. Entendeu? Mas tá errado. O plano tem que te ofertar. É difícil na prática, né, gente? Mas na teoria é tudo lindo do direito, mas na prática... Isso, boa tarde. Meu nome é Marcelo Novaes, eu sou psicólogo, mestre em educação e neuropsicólogo. Eu atuo hoje na Clínica Espaço da Inclusão. A Alessandra se encontra aí. Como mãe, ela, além de estudar, foi empreendedora nessa área, né? Criou um espaço e hoje eu atuo junto lá na clínica. E o que a gente tem observado é o grande número de laudos equivocados, não é? Em todos os tipos de transtornos, não é? Seja para o TOD, seja para o TDAH, seja para a inclusão de crianças dentro do espectro, não é? E é importante a sua fala, porque a quantidade de profissionais laudando de maneira equivocada, né, está fora do comum. Nós estamos na época da informação, a época onde hoje as neurociências avançaram, onde a neuropsicologia avançou, a neuropediatria, a neurologia... Investigação de uma outra comorbidade, né? E com isso eu não falei com o meu filho sobre essa outra possibilidade de diagnóstico, porque só um diagnóstico já pesa para o meu filho de 15 anos, adolescente, já não se aceita como uma pessoa autista. Eu falar sobre mais uma possibilidade ainda, abaixaria ainda mais a autoestima dele. Eu estava no consultório conversando com uma profissional, e essa profissional, eu falei com ela que eu não tinha falado sobre esse assunto do meu filho, que eu estou ainda fazendo a investigação. Por surpresa minha, quando meu filho entrou na sala, foi a primeira coisa que essa profissional fez. Aí eu gostaria de saber referente até onde vai a postura de um profissional, e enquanto mãe me senti ferida, invalidada, me senti um nada, até porque o meu filho naquele momento ele não entrou em crise ali, mas ele olhou pra mim: que isso, mamãe? E tipo assim, eu gostaria de saber até onde vai a postura
E qual a minha postura? Como que eu faço para fazer uma denúncia? O que eu tenho que fazer para que não haja profissionais como esse tipo? Para mim, na verdade, não é profissional. Na verdade, aí a gente fala um pouquinho de uma falta de ética profissional, né? Quando a gente está tratando com crianças, a gente precisa lembrar sempre, gente, que criança, elas, é o que a gente diz, o menor impúbere, né? Ele não tem responsabilidade por si mesmo, ele não responde pelos seus atos e, da mesma forma, ele não pode ser exposto a nada sem que haja uma autorização do seu responsável legal. Então, a partir do momento ali, Luísa, que você trouxe, né, para profissional, seja para uma médica ou para uma terapeuta, de que aquilo não deveria ser levado ao conhecimento dele, eu acredito que ela agiu ali com uma total falta de uma postura ética, né? E aí a gente entra na questão da fiscalização um pouquinho que você trouxe antes, né? Porque o que a gente tem visto hoje em dia são muitos profissionais no mercado que não têm um preparo, porque eles também não sofrem nenhum tipo de punição. Então, tanto na área da terapia, como no CRM, como num Conselho Fiscal de Medicina. Então, assim, eu acredito que a partir do momento que a gente tem um descontentamento com qualquer profissional, e até mesmo, por exemplo, com um advogado, você tem um descontentamento com um advogado, você pode abrir uma reclamação dele na OAB, que é a Ordem Brasileira dos Advogados. Então, você tem um descontentamento com o médico, você vai abrir uma reclamação dele junto ao CRM, estadual ou federal, você vai pegar o número dele lá e você vai relatar o que aconteceu, até porque, de repente, ele não vai sofrer uma punição em si, mas ele vai sofrer uma advertência, para que isso que aconteceu com seu filho não se repita com outras pessoas. Então, assim, para quem é terapeuta aqui, é muito importante falar, e às vezes eu sou procurada por alguns terapeutas, por algumas clínicas, donos de clínicas, porque a gente acaba tendo essa interação, é saber até que ponto vai uma postura de um profissional com uma criança. Então, a gente nunca pode se esquecer, gente, a criança, quem responde pela criança em todo e qualquer momento é o pai e a mãe. E mais, quando a gente fala de uma pessoa com deficiência, ainda que ela tenha atingido a maioridade, ou seja, ela ultrapassou ali os 18 anos, se ela não for capaz civilmente, o pai, a mãe ou alguém que vai ser delegado, por exemplo, para ter uma curatela daquele indivíduo, pode ser que ele mesmo com a maioridade não responda por si mesmo, dependendo do tipo de deficiência que acometa aquela pessoa. Então, assim, eu sinto muito pelo ocorrido e eu te oriento, de repente, a procurar o conselho mesmo, se for uma física, uma fono, enfim, uma neurologista, o CRM, e fazer uma espécie, eu não gosto da palavra denúncia, né, gente, porque denúncia é algo muito forte, mas é uma reclamação, para que de repente aquele profissional seja divertido e não volte a se comportar dessa forma com outras pessoas, né, porque realmente é lamentável. Meu filho, ele também tem 17 anos, ele entende muito, fez 17 agora mês passado, então ele não suporta nem que eu fale que ele é autista, porque agora ele já entende. É uma vergonha, na escola dele ninguém pode saber, mas sabe, né, gente, mas assim, ele não gosta. Então eu também tenho que respeitar ele. Se eu vou em algum lugar e falo, mãe, não fala, mãe, eu não vou levar o colar, eu tenho que respeitar ele, porque ele já tem esse entendimento, né? Eu acredito igual ao seu filho. Ele tem bastante entendimento das coisas, né? Então é isso, gente, que a gente lembre-se que uma criança não responde por si. E ainda que tenha ultrapassado a maioridade, dependendo do nível de comprometimento que aquela pessoa tenha, pode ser que ela também ainda não responda por si, né? Então é isso, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu acredito que aí, eu posso gravar um áudio? Eu, como psicólogo, como uma terapeuta ocupacional, posso ter uma câmera dentro do meu estabelecimento. Então, essas são as questões que afligem a nossa sociedade hoje em dia, que há 10 anos atrás, há 15 anos, ninguém falava, até porque a gente nem tinha câmera nos estabelecimentos, né? Então, assim, são coisas muito atuais. O meu filho, ele pode colocar... Eu, como mãe, posso colocar um celular gravando dentro da mochila do meu filho, quando ele for para a escola, porque eu quero saber o que está acontecendo lá, né? Eu posso colocar um celular gravando quando meu filho for para terapia? Então, quer dizer, são questões muito recentes e tudo muito novo, onde é o que eu falo para você, um pouquinho para vocês, né? É legal a gente ter um pouquinho dessa consciência que estão todos aprendendo juntos. O profissional da saúde, ele também está aprendendo. Nós, como advogados, também estamos sendo mergulhados, aqui como a colega falou, muitas vezes hoje em dia também, gente, eu vou atrás de conhecimento sozinha, porque, não sei se vocês sabem, mas o direito de saúde não é uma carreira dentro de quem estuda direito, né? Na formação de advogado você ainda não existe essa especialidade. Direito de saúde, como a gente tem direito de consumidor, direito tributário, direito penal, direito civil, a gente não tem ainda o direito de saúde. Para você procurar uma pós-graduação, aqui, por exemplo, não existe.
né? Então eu tenho que fazer de fora. Então quer dizer, tudo, eu estou mostrando isso para vocês que é tudo muito novo, é tudo muito complexo ainda. Então assim, meu filho sofreu uma agressão dentro da sala de terapia. Não uma agressão verbal, às vezes uma agressão física. Como é que eu comprovo isso? Até que ponto o terapeuta pode aceitar também uma câmera ali para de repente estar falando uma questão pessoal numa sessão de psicologia? Então é tudo muito novo, né? Estamos todos aprendendo. Exato. E aí eu volto na fala que eu achei muito interessante da Alessandra, que você fala que você buscou informação. E essa tranquilidade na sua fala vem muito de você estar informada. E eu acho que esse contexto, sabe, até voltando para a fala do Rogério. O autismo conhecia sobre nada. Aí fui na mais, conheci a Elô lá, e a Luciana, minhas madrinhas, que eu falo sobre a Elô, e me explicou muito sobre o autismo. Depois eu fui me prendendo. Depois que eu entrei na mais, nunca mais saí. Sempre gostei, sempre aprendi muita coisa lá. Com as mães, com alguns pais que frequentam lá também. Então a gente vai compartilhando nossa dor, nossas alegrias, o que quando o nosso filho progride. Só que eu fico invocado mesmo, sem base. O governo não vê isso, o governo não vê que nós precisamos, como que a gente vai fazer? Se a gente não tiver o apoio do governo, a gente não tem estrutura. Eu, como um amigo falou, eu quase quebrei também, eu quase fechei minha loja. Eu quase fechei, eu tenho uma funerária lá na Serra, eu quase fechei, porque eu cuidava do meu filho e não tinha ninguém, eu fui roubado lá à peça do meu sócio, meu ex-sócio, e me roubou. Depois eu tomei a cabo de tudo, hoje minha mulher está lá, me ajudando para mim poder estar aqui conversando com vocês. Ela está me ajudando, se não é ela, eu não tenho mais ninguém. Minha família, sim, minhas irmãs agora que estão começando a entender o autismo, que elas, depois de já descoberto 10 anos, que meu filho tem, porque quando eu levava, eu deixei de ir na casa das minhas irmãs, porque quando eu levava lá, meus filhos, elas queriam dar tudo que ele não queria. Queria fazer a vontade, ele não come carne, ele não come essas coisas, ele queria, não, vai comer, come, ele é uma criança normal, ele não tem problema nenhum. Só que elas não vêem, elas não sabem o dia a dia que a gente está ali com meu filho. Meu filho fica o dia todo praticamente comigo. Eu cuido das coisas no telefone, mas quem fica lá na frente é minha esposa. Minha esposa que fica lá na frente. E eu estou aqui para poder juntar e falar, ó, se a gente não brigar, infelizmente, se a gente não brigar, se a gente for pedir com carinho, com cuidado, nós nunca vamos ser servidos. Infelizmente, a gente só consegue as coisas brigando. Doutor